Olha, todo mundo tem um passado, mas a questão é, como é que a gente enxerga esse passado? Será que ele é algo distante, trancado num museu, ou será que ele é algo que vive e respira dentro de nós? Hoje a gente vai explorar a diferença fundamental entre essas duas visões. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. Nós vivemos na história, como se ela fosse só um cenário ao nosso redor, ou será que a história vive em nós, moldando quem a gente é a cada momento? E para a gente começar a responder isso, a gente precisa entender duas maneiras de olhar para o passado. A primeira é o que chamamos de historicismo, a segunda, de historicidade. Os nomes são parecidos, eu sei, mas a diferença entre eles, ela muda completamente o jogo. Vamos começar, então, pelo jeito mais comum, a forma como, sei lá, a maioria de nós aprendeu a pensar sobre o passado, como se ele fosse um objeto. Pensa um pouco na forma como a gente aprende na escola. A história é um conjunto de eventos que aconteceram lá atrás. É algo que a gente estuda nos livros, que a gente vê nos museus, uma coisa que já acabou, sabe, que está separada da gente. Bom, essa forma de ver as coisas tem um nome mais técnico, que é historicismo. É basicamente uma teoria que aborda o passado como se ele fosse um objeto de laboratório, algo que pode ser analisado de longe de forma objetiva, sem nenhum envolvimento pessoal. Para ficar bem claro, a imagem perfeita para o historicismo é a de um museu. Um lugar onde o passado é coletado, etiquetado e exibido, bonitinho, atrás de um vidro. E nessa visão de museu, o passado é tratado como algo morto, certo? Um artefato ali, preservado. Os fatos são todos catalogados, organizados numa vitrine. E o historiador? Bom, ele seria aquele observador neutro, que olha para tudo isso sem fazer parte da exposição. Ok, mas e se essa não for a história toda? Agora a gente vai virar a chave para uma perspectiva muito mais íntima, muito mais poderosa, o passado como uma herança. E aqui que entra a historicidade. E o ponto central aqui é o seguinte: isso não é uma teoria, é uma condição da nossa existência. Historicidade é o fato de que nós somos a nossa história. A gente é constituído por ela. Então vamos lá. Se o historicismo é o museu que a gente visita, a historicidade é a herança que a gente carrega. Não é algo que a gente observa de fora, mas algo que a gente recebeu e que vive dentro de nós. Nessa perspectiva, o passado não está nem um pouco morto. Ele está completamente vivo, aqui e agora, dentro da gente. Ele se manifesta na língua que a gente fala, nas tradições da nossa cultura, na história da nossa família. Não é algo que se estuda à distância, é o que a gente vive e respira a cada segundo. Beleza. Então, de um lado, a gente tem o passado como um museu, do outro, o passado como herança. Mas e daí? Por que essa diferença é tão importante assim? O que é que isso muda na prática? Olha, a diferença fica muito clara quando a gente coloca lado a lado. De um lado, o historicismo, uma teoria que nos bota à distância para estudar um objeto. Do outro, a historicidade, a nossa própria condição de existir, uma herança que a gente vive e que nos dá um sentimento de pertencimento. E aqui a gente chega no ponto crucial de toda essa conversa. Confundir uma coisa com a outra, ou seja, historicismo com historicidade, é talvez um dos maiores enganos do pensamento moderno. Achar que dá para olhar para o passado de forma totalmente neutra, como se a gente não fosse moldado por ele, é basicamente ignorar quem a gente é. E pensar nisso tudo, claro, nos leva a uma pergunta ainda mais profunda, sobre a nossa própria relação com tudo que veio antes de nós. Porque, no fim das contas, a grande questão não é se a gente tem uma história. Isso é um fato, todo mundo tem. A verdadeira questão é como a gente se relaciona com essa herança. É com consciência? Com negação? Com curiosidade? A postura que a gente adota diante do nosso passado é o que define quem a gente é no presente. E tudo isso nos deixa com um baita desafio para pensar. Se todos nós estamos, de certa forma, presos na nossa própria historicidade, na nossa língua, na nossa cultura, nos nossos vieses, como é que a gente pode ter uma visão autêntica do que veio antes? Como é que a gente consegue enxergar além das lentes que a nossa própria herança nos deu? Fica aí a pergunta para a gente refletir.